E aí, pessoal do canal do Grupo Pitol, como é que vocês estão? Todos bem? Espero que sejam todos ótimos. Então nós vamos seguir com o passo a passo que está ficando muito legal e está quase pronto. A gente já está no 6º passo, que é a correção do solo, entendeu? E para esse vídeo nós vamos falar com o Júlio. Então vamos pro vídeo, toca a vinheta aí. Então, como eu já falei no vídeo de hoje, quem vai nos ajudar é o Júlio. Júlio, pede para o pessoal curtir e compartilhar o vídeo. É importante, muito importante que todos possam curtir os vídeos, compartilhar. Para nós é uma satisfação que essa informação possa atingir o maior público possível. Vamos disseminar as nozes para tudo quanto é local, né, pessoal? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar de correção do solo, tá? E vamos falar 6 pontos bem importantes. O primeiro é quais são os corretivos e quais são as finalidades dele, que a gente já pincelou no vídeo anterior que está aqui. Existe algum substituto pro calcário? É a segunda pergunta. Qual é a profundidade da incorporação dos implementos? Qual a melhor época para usar esses corretivos? A frequência da aplicação do calcário, se ele deve ser aplicado em toda a área. E o último, o 6, é para pomares já implementados, como é que seria essa aplicação. Então, se tu quiser saber de algum específico, dá uma olhadinha aqui, que vai ter o tempo de cada pergunta, aí tu arrasta lá para a pergunta de interesse. Mas a minha opinião, minha sugestão é que você assista todo o vídeo, porque vai ficar bem legal, né, Júlio? Então, a primeira pergunta, como eu já disse, é quais são os corretivos usados e qual que é a finalidade deles? Isso, nós já vimos pincelado no último vídeo que o corretivo para correção da acidez do solo é o calcário. Existem 2 tipos de calcário, ou até 3. Os mais comuns são o calcário dolomítico, que é aquele que contém um teor maior de magnésio, tem 45% de magnésio, é o mais comum disponível e também o mais comumente usado. Tem também o calcário calcítico, que tem um teor de cálcio um pouco mais alto, e o calcário magnesiano, que ainda tem mais magnésio que os demais. Mas, como eu falava, o calcário mais comum é o dolomítico. Nós vamos usar o calcítico quando a relação cálcio-magnésio no solo, que a análise do solo vai mostrar, estiver desproporcional. Nós precisamos que essa relação cálcio-magnésio esteja pelo menos em 3:1. Aí nós vamos determinar qual calcário a ser utilizado. Muito bem. E, Júlio, existe algum substituto para o calcário ou necessita-se sempre calcário para fazer essa correção do solo? O corretivo da acidez do solo é o calcário. Existe um produto chamado cinza calcítica, que é um calcário calcítico que substitui também. Esse tem uma pureza, que é o chamado PRNT, poder relativo de neutralização total, mais baixo, mas pode ser utilizado. Esse parâmetro também é muito importante, a gente pode comentar melhor sobre ele. Muito bem. E a profundidade, então, Júlio, da incorporação e quais implementos usar? Como Esse funciona? é um ponto fundamental. O calcário é imóvel no solo. Onde nós aplicamos, ali ele fica. Ele desce ao redor de 1 centímetro por ano somente. Então, para que nós consigamos que esse calcário desça no perfil do solo, nós precisamos incorporar. E essa incorporação deve ser numa profundidade compatível com o sistema radicular da planta. Se é uma cultura anual, como soja ou milho, a profundidade de incorporação é 20 centímetros, a camada arável. Agora, quando nós falamos de uma planta perene, como a nogueira pecan ou qualquer outra frutífera, nós precisamos incorporar mais profundo. E a oportunidade que nós teremos para incorporar é antes do plantio. Porque posteriormente ao plantio, as raízes já estarão se espalhando e se nós, porventura, colocássemos um implemento como o arado, como a grade niveladora ou como subsolador, nós estaríamos cortando a raiz. Então é fundamental que essa aplicação e incorporação do calcário seja realizada antes do plantio. No caso específico das culturas perenes, como a nogueira pecan, a profundidade que nós recomendamos é 40 centímetros. 40 centímetros. Muito bem. E a época, Júlio, para aplicar esse corretivo? Quando que é a melhor época?
sempre antes do plantio. 90 a 120 dias antes do plantio deve ser incorporado o calcário para que tenha tempo de reagir a ponto de beneficiar as mudas a serem implantadas. Essa correção ela pode ser feita em área total ou em faixa, no sentido de reduzir o custo de implantação. Então se pode fazer uma incorporação na linha de plantio, ao redor de 2 metros mais ou menos de cada lado da linha de plantio, aplica o calcário, incorpora, planta e dali a 2, 3 anos, então faz a correção do restante, na chamada entrelinha ou na rua. Dessa maneira, então, nós fazendo essa aplicação em faixa, nós conseguimos diluir esse custo de implantação para mais anos, né, para mais tempo. Uhum. E, Júlio, a frequência para aplicar esse calcário, como tu já tinha falado, ele precisa ser antes e depois a gente aplica só uma vez? Como é que é? O tempo de duração dessa correção da acidez do solo é 5 anos. Então, numa cultura anual se aplica a cada 5 anos. Na cultura perene é um pouco diferente. Então, nós fazemos a aplicação no primeiro ano, no ano do plantio, e depois de 5 anos fazemos aplicações superficiais, aí em quantidades menores, porque não resolveria aplicar grandes quantidades em função de que o calcário não iria descer. Muito bem, como tu já mencionou, né? E para os pomáveis que já estão implementados, então o nosso cliente vai lá, faz uma análise de solo e é necessária a aplicação do calcário, como é que ele deve ser? Num pomar já... Nesse caso, eu já havia antecipado, não é possível incorporar. A não ser que seja um pomar ainda relativamente jovem, até os 3, 4 anos, é possível fazer incorporação na entrelinha. E no restante, na linha, aplica superficialmente em quantidades menores, 1 tonelada até 2 toneladas por ano, e aí então pode ser usado o calcário reativo, que são calcários que têm uma pureza ou chamado PRNT maior. Um calcário normalmente tem uma pureza, PRNT, de 60%, 70% até 80%. Esses calcários altamente reativos têm um PRNT de 180% e uma descida no perfil mais rápida também, porque eles também têm uma granulometria menor. Muito bem, pessoal, eu disse que vocês tinham que curtir o vídeo, né? Se tu não curtiu até agora, tu pode curtir aí no fim, nós não vamos ficar magoados, tá bem, pessoal? Então, se você estiver no YouTube também, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho lá, que aí quando tiver notificação, só clica lá e vê o vídeo. Né, Júlio? Isso aí. Vamos se despedir do pessoal. Até a próxima, então, pessoal. Valeu, galera. Tchau. Assim, nós conseguimos reduzir agora, olha. E aí, pessoal do Grupo Pitol, como é que vocês estão? Todos bem? Todos na paz? O que foi? Tá bom.